Eu tenho certeza que você já escutou a frase: o esporte é o maior do Norte e Nordeste. E a outra frase também que muita gente fala é: o esporte é o Leão do Norte. Mas eu tenho certeza que você não sabe por que você fala isso ou você já escutou isso. E eu vou trazer agora para vocês, meus amigos, um fato muito interessante. O porquê o esporte é o maior do Norte e Nordeste. O porquê o esporte é Leão do Norte. E porque o esporte, meus amigos, é conhecido como o papai da cidade. Exatamente. Eu vou trazer toda a história aqui para vocês, todos os detalhes. E lembrando, você vai descobrir também o porquê o nosso mascote é um leão. E digo um segredo aqui entre nós: teve jogador do Santa Cruz querendo vestir a camisa do esporte. Bora lá que eu vou explicar essa história louca do futebol pernambucano e principalmente do maior do Nordeste. Bora lá. Bora lá, meus amigos. O ano era logo ali, tá? Era 1919. O ano muito próximo aí, 1919. E o que acontecia, meus amigos? O esporte não era o bambambam dessa época, tá? O esporte tinha acabado de ser criado, ainda estava se fazendo. Nem mascote a gente tinha, tá? Que hoje, como a gente sabe, o mascote é um leão. Mas o que aconteceu, Jackson? Beleza, conta essa história aí direitinho. Nessa época, meus amigos, o time a ser batido aqui na região Norte e Nordeste era nada mais, nada menos do que o Paysandu. Exatamente. Não tem essa história aí de Esporte, Santa Cruz, Fortaleza, Bahia. Nada disso, meus amigos. O time a ser batido era o Paysandu, tá certo? Só que o Paysandu foi muito do esperto, querendo ganhar moral em cima da gente. E recém-criado, tudo mais do esporte. Só para você ter uma ideia, o Paysandu era a maior potência. Hoje a gente fala do CT do esporte, que é um CT de referência e tudo mais. Nessa época, o CT do Paysandu era o melhor, tá certo? Tanto do Norte quanto do Nordeste. A gente nem tinha CT, para falar a verdade. E o Paysandu mandava e desmandava. E eles fizeram o seguinte: eu vou botar a banca para cima de Pernambuco. Pernambuco está crescendo e a gente vai ganhar um título em cima deles e eles nem vão saber que vão perder esse título. E criaram, tá certo, um campeonato deles, que eles criaram lá, e convidaram Pernambuco para esse campeonato. Só que esse campeonato, eles sabiam que estava valendo a taça do Leão do Norte. Uma taça francesa, top das galáxias, que fizeram lá e convidaram Pernambuco. Só que Pernambuco, meus amigos, não tinha esses times todos. O melhor que tinha era quem? Repete aí comigo: o Sport Clube do Recife, o maior do Nordeste. Então, meus amigos, o melhor time que tinha era o do Sport. Só que ainda era bronca para o Sport poder viajar para lá, a convite do Paysandu, para poder jogar esse torneio, porque os jogadores não ganhavam 20 mil, 30 mil, 50, 100 mil reais não, tá? Não tinha nada disso. Os jogadores eram feirantes, trabalhavam em banco, cada um batia sua pelada e depois ia lá, iria fazer para o seu trabalho normalmente. E foi o maior rolo nessa época, mas mesmo assim o esporte se juntou e foi representar Pernambuco lá no Pará. Exatamente. E a nossa imprensa, meus amigos, que ama a gente, que a gente sabe que a imprensa nunca perseguiu. Não, em 1919, a imprensa pernambucana vai perseguir o esporte, nada disso. Veja aí o que a imprensa pernambucana escreveu nessa época, tá certo? Logo de cara colocaram o seguinte: o esporte irá ao Pará? E até aí tudo bem, já começou a dizer aí que o esporte é representado e tudo mais. Jogadores de outros clubes, como o do Santa Cruz, quiseram ir também, meus amigos. Jogador do América queriam jogar no esporte porque, pô, era o melhor time, iria representar Pernambuco lá no Pará, ia ser um jogo massa, tudo certo. E a nossa imprensa fez um elogio incrível, como sempre. Dá uma olhadinha aí no elogio da imprensa pernambucana para esse convite do esporte, quando o esporte aceitou o convite de representar Pernambuco e ir para o Pará. Dá uma olhada aí. E eles falaram o seguinte, meus amigos: o conjunto do esporte, no qual se constatam pontos fraquíssimos, não levará probabilidade de conseguir vitórias sobre os campeões de Belém. Já a imprensa pernambucana já botou, enchendo a bola do esporte. Como dizem aí que baba o esporte, já nessa época já era puxado pro lado da gente. Aí eles dizem também: a sua linha média é muito fraca, na época eles é muito funda. Aí só tinha um jogador, o tal de Salazar. Aí falaram que tinha 2 jogadores horríveis, um tal de
Mazulão e Manta eram jogadores ruins, enfim, descascaram a gente, meus amigos, como vocês estão vendo aí. Só que mesmo assim, o Sport foi, na tranquilidade total, alugou um navio que na época não tinha nada disso de avião, tal, lembrando, era 1919. E a gente pegou o navio, o tal do navio Olinda, tá certo? A gente pegou esse navio Olinda e estava indo a caminho do Pará. Só que aconteceu o seguinte, meus amigos, a imprensa, no mesmo dia, a nossa imprensa amada de sempre, já botou boatos, tá? Como vocês estão vendo aí, boatos. Bermudes, Rochura, Zé de Castro e Lelés, rubro-negros, aí falou aqui que correm uma conversa que esses jogadores estavam querendo ir pro Pará. Quem é esses jogadores, Jackson? Eram jogadores do América, jogadores do Santa Cruz, querendo ir com o Sport para esse jogo, tá certo? Queria representar, não, eu quero ir, eu vou ser rubro-negro agora e tudo mais. E esse tal de Zé de Castro, que eles falaram, meus amigos, tem uma história interessante dele. Ele foi, subiu no navio, mas a pressão foi tão grande na cabeça do cara, por ele ser jogador do Santa Cruz, que ele desistiu em cima da hora, o navio já saindo, ele desceu de corda, meus amigos. Os boatos da época que ele desceu de corda, dizendo que não iria mais, porque era muita pressão. Só que teve jogadores do América e teve outro jogador do Santa Cruz que foram sim. Só que o jogador do América, ele foi de carro, não foi no porto de Olinda, não, tá? Eles foram de carro direto para outra cidade próxima aqui de Recife, para poder pegar o navio no meio do caminho. E conseguiram pegar o navio no meio do caminho, tá? Só que é o seguinte, meus amigos, a pressão foi muito grande, a gente chegou lá e a cocó já estava feita. Chegando no Pará, juntaram, fizeram 6 amistosos, tá certo? A gente ganhou um, perdeu outros, tal, o Sport, tudo certinho. Só que aconteceu, pegaram o jogo e disseram, ó, esse jogo aqui agora é valendo a Taça Leão do Norte. Só que o Sport tinha apanhado já de 4-0 do Paysandu, apanhou de 1-0 do Remo e eles juntaram os dois times para ir contra o Sport. O Remo e o Paysandu se juntaram, fizeram um time só e disseram, agora é um jogo valendo a taça, que o Sport não sabia disso. A gente não sabia de nada disso, meus amigos. Mas chegou lá na hora do jogo, a camisa pesa como sempre, mesmo apanhando os trancos e barrancos, a gente ganhou esse jogo, meus amigos, por 2-1 e levamos a Taça Leão do Norte. E só lembrando que não era qualquer taça na época, tá? Como eu disse a vocês, o Paysandu era uma potência, se juntou com o Remo, rivais, para poder ganhar do Sport essa taça que eram deles. Os franceses da época construíram essa taça aí que vocês estão vendo agora, que era a Taça Leão do Norte. O Sport foi lá e levou essa taça, na verdade trouxe essa taça para Pernambuco, meus amigos. Mas não termina por aí não. Ah, Jecos, campeão Leão do Norte, tudo certo? Negativo. Quando o Sport estava no navio comemorando com a taça, tudo certo, já voltando para Pernambuco, um torcedor, que não foi identificado se ele era torcedor do Remo ou do Paysandu, mas a probabilidade era ser do Paysandu, entrou no navio e tentou roubar a taça. Exatamente. Tentou roubar a taça. Viram os jogadores do Sport, puxaram a taça para um lado para o outro e torou o rabo do Leão, da Taça Leão do Norte. Mas mesmo assim, expulsaram ele do navio e a gente voltou, meus amigos, com a Taça de Leão do Norte, sendo um campeão dentro da casa dos caras, com a taça do cara, com o árbitro deles, com tudo, sendo só para eles serem campeões, e a gente chegou a ser campeão. E por isso, meus amigos, a gente é o maior do Norte e Nordeste. Do Norte, vocês já entenderam. Agora, do Nordeste, eu vou fazer outro vídeo explicando para vocês o porquê o Sport é o maior do Nordeste. Deixa aí nos comentários se vocês sabiam dessa história e se vocês querem mais história feita essa aqui sobre o Sport Clube do Recife, o maior do Norte e Nordeste. Tamo junto e até a próxima.